torne-se membro. A live da semana que vem já vai ser só para o grupo de membros e essa aqui vai ficar privado para o grupo de membros. Então torne-se membro, vire membro do canal a respeito do Paulo Freire, né? Bom, e a pergunta é a seguinte: a educação brasileira é conhecida por ser péssima, né? A gente está sempre lá embaixo nos rankings de educação, os tais testes internacionais, né? Que virou meio que lugar comum, né? Mas isso não é algo exclusivo do Brasil, né? Nossos vizinhos sul-americanos, muitos deles têm resultados parecidos, né? Com exceção de alguns. Afinal, o quanto do fracasso da nossa educação é culpa de Paulo Freire, né? O que é que Paulo Freire realmente disse e quais das suas ideias foram aplicadas de fato? Sobre Paulo Freire, Fernando Henrique Cardoso, inclusive, que buscou Paulo Freire no aeroporto Viracopos depois do exílio. E o governo Bolsonaro que censurou o Câmara Cascudo. Então são só exemplos assim que disso para mais. Bem, Paulo Freire, eu escrevi o Desconstruindo Paulo Freire, e o Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire. O Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, ele é um material que sobrou do Desconstruindo Paulo Freire, que se transformou num livro independente. Eu queria dar uma vida, né, a esses textos e não deixá-los simplesmente guardados. Bom, Paulo Freire é aplicado no Brasil. Vamos lá. Primeiro, existe a presença de Paulo Freire dentro das bibliografias universitárias? Existe Paulo Freire dentro de bibliotecas? Sabemos, sim, sim. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira? É. Aí eu faço a seguinte analogia para a audiência entender. O comunismo, ele foi aplicado na União Soviética no sentido de utopia, usando a definição do Isaiah Berlin, de utopia marxista? Não, não foi, porque o próprio Isaiah Berlin vai dizer é inaplicável, uma religião inaplicável. Houve tentativa? Sim. Houve tentativa disso. Estou sendo aqui muito simplista só para ficar na questão da exemplificação. Paulo Freire, ele é tentado? Sim. Ele é visto, ele é discutido, ele é inserido, ele compõe quadro acadêmico? Sim. Agora, a sua pedagogia, o seu modelo de desenvolvimento de alfabetização, de educação, etc., isso é aplicado em nível nacional, enfim? Não. Em nível nacional, no Brasil, nós estamos falando de dramas muito profundos. Nós temos escolas que não têm nem papel higiênico. Nós temos escolas que não têm nem giz de cera. Vejam isso. Eu não estou me referindo a escolas que não têm tablets. Então, quando vocês é que eu estou falando assim, nossa audiência no geral, quando vocês saem das bolhas sociais, das perspectivas, exemplo, Dante Alighieri, ou da sua escola particular ABC, ou quando você aumenta o seu raio social, no sentido de que a escola pública da cidade A não foi que nem a sua, que talvez tenha tido as estruturas adequadas, etc. Você vai perceber, de fato, que dizer que Paulo Freire, no sentido arbitrário, ele é aplicado em todas as escolas, não faz sentido, porque boa parte das nossas escolas não tem o básico. Não tem os professores para todas as matérias. Então, o professor de geografia que tem que dar aula de religião, porque não tem professor de religião. É o professor de português que já tem que dar literatura, é o professor de biologia que, dependendo do caso, já tem que dar a química. Uhum. Faltam os períodos, etc, etc. Ou seja, nós temos dramas dentro do cenário da nossa educação que são dramas muito sérios, muito sérios. E Paulo Freire acaba sendo um coroamento, se não de todos esses dramas, mas de boa parte. Porque o Brasil vive, na minha percepção, um drama profundo quanto à banalização do mal. O Brasil é um país que, usando René Girard como base, se insere na rota antiga dos homens perversos. O Brasil está, de fato, na jornada da violência. O Brasil é um país profundamente violento. Eu não estou falando de PCC. Eu estou falando dentro da estrutura de discurso, de relativização de certos princípios. Um exemplo, o Paulo Freire se insere nisso. Afinal de contas, defendeu
regimes totalitários até 1997, que é o ano da sua morte. Para ele, por exemplo, a Revolução Cultural Chinesa foi uma expressão de um bom horizonte pedagógico. Para ele, Che Guevara era sinônimo de amor. Para ele, a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que para criá-la tenha a liberdade de tirar as vidas que proíbem a vida. Isso está lá na Pedagogia do Oprimido. Então, Paulo Freire entra também dentro dessa história da relativização da violência, da banalização do mal, dentro dessa rota histórica de um país profundamente marcado por naturalizações desse tipo. Então, Paulo Freire é o culpado de todos os dramas? É evidente que não, nunca disse isso. 2, a minha crítica ao Desconstruindo, que eu apresentei no Desconstruindo Paulo Freire, no Desconstruindo ainda mais Paulo Freire, não é uma crítica de direita. O meu primeiro parágrafo do Desconstruindo Paulo Freire, eu estou dizendo, não escreva à direita. O Ortega Gasset já nos ensinou que ser de esquerda como ser de direita muitas vezes é uma escolha para você ser idiota, ser imbecil. Então eu só vi que Che Guevara é sinônimo de amor. A Revolução Cultural Chinesa é uma expressão adequada, pedagogicamente válida, socialmente válida. A revolução é biófila, pode tirar vidas. Então eu fui lendo essas coisas e cheguei a entendimentos de que, não, isso aqui não é razoável para este sujeito ser o patrono, no artigo definido, da educação brasileira, a partir de 2012. É um dos fundadores do PT. Quando foi enterrado, a bandeira do MST foi colocada no seu caixão. E aí o Paulo Freire vinha com esses discursos, e tem no YouTube algumas entrevistas, né? Eu quero ser conhecido como o homem que amou as plantas, os animais, uma figura doce, etc. E estava escrevendo na Pedagogia do Oprimido que a revolução pode tirar vidas, e que o Che Guevara é sinônimo de amor. E ainda justificava os crimes de Che Guevara, dizendo que uma ou outra deserção eram esperadas, como Che Guevara mostra nos seus diários. Palavras do Paulo Freire. Então, ele justificou, por exemplo, os crimes praticados por Che Guevara, porque para Paulo Freire, de fato, aquilo ali não era crime, era causa. Aí esse sujeito que defendia crimes praticados por Che Guevara, defendia essas coisas que eu já exemplifiquei, vinha com esse discurso de homem doce, que amava, uma figura, um tipo de São Francisco do Giz de Cera, né, como eu gosto de colocá-lo. Bem, no que ele é aplicado? Bom, em certos setores, em certas escolas, em certas interpretações, em certos debates, ele está ali. Ele está ali. Paulo Freire não se faz... Volta àquela questão inicial, né? Paulo Freire não está presente dentro do ambiente acadêmico? Está, foi assim que eu o conheci. Eu me interessei por Paulo Freire como? Diferentemente da amplíssima maioria dos universitários brasileiros, eu nunca me contentei com os fragmentos que os professores apresentavam. Não, quero ser historiador, eu preciso ler os livros, preciso ir às fontes, preciso ter biblioteca, compor bibliografia. Me apresentaram um fragmento de Paulo Freire, exatamente no ano de 2012. Era o ano que ele estava ali no conjunto dos assuntos, patrão de educação, essa coisa toda. Eu disse, não, vou ler um livro do sujeito. E aí eu peguei Educação e Mudança, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, comecei a comprar esses livros, comecei a lê-los. E em 2015 lancei um curso Desconstruindo Paulo Freire, que depois, 2 anos depois, lancei o livro. E por que eu lancei esse curso? Não era porque não foi nenhuma uma ideia de negócio, foi uma coisa engraçada. Porque vocês vão lembrar, em 2014, o Aécio perdeu para Dilma, aí os efêmeros acreditavam que o Aécio era o nome certo na luta contra o establishment. Defendamos Aécio Neves, Aécio, aí as pessoas começaram a se manifestar pro Aécio, tal, e contestando a Dilma, contestando o resultado, etc. E aí começaram a aparecer uns cartazes, fora Paulo Freire, e tinham citações, ou acusavam Paulo Freire, de coisas que Paulo Freire não defendeu e não disse. E aí eu vi os conservaloides, então, batendo em Paulo Freire, e eu pensei, olha, eu vou ter que fazer algo para que batam com qualidade. Estão batendo pelos motivos errados. Então, deixa que eu vou fazer algo. E eu, desde 2013, já ministrava aula online. E aí, em 2015, lancei o curso Desconstruindo Paulo Freire. Pois bem, o que vai acontecer? Ele é aplicado? Ele é tentado? Sim. Sim. Em vários espaços ele é tentado. E certas conceituações, e aí vem aquele campo, né, que serve aqui para a nossa audiência.
Você sabe a origem das suas ideias? Será que no modo como você entende a pedagogia não tem digitais de Paulo Freire? Será que o modo como você aprendeu a ler, será que não tem ali algum efeito de interpretação silábica de Paulo Freire? Será que, de fato, o modo como você foi apresentado, a sua posição de aluno, ao seu entendimento enquanto tal, não foi um modo ao estilo Paulo Freire, de quebra hierárquica? Ah, mas aí vem um defensor de Paulo Freire. Não, mas Paulo Freire, inclusive, ele defendia a valorização do professor, dizendo professor sim, tia não. Sim até um pedaço. A depender do que o professor, na perspectiva de Paulo Freire, precisa validar, a sua autoridade já foi rompida. Ainda, dentro dessa dinâmica de presença freiriana e tal, no espaço escolar, nós aprendemos, exemplo, a valorizar certas áreas do conhecimento que, se nós entrássemos de fato a pergunta, o que é conhecer? O que é aprender? Nós perceberíamos que, a depender do caso, fomos valorizados por questões absolutamente pobres, que nos subestimaram, que nos limitaram. Questões como palavras geradoras. Aí vem aquela questão, mas Paulo Freire errou em tudo, etc. e tal. Vamos pensar assim, um país majoritariamente analfabeto, com adultos analfabetos. Uma tentativa de implementar uma política de alfabetização de adultos, ela, pelo menos no campo do discurso e da tentativa, não parece ser algo ruim. Certo? E a execução disso. E o que se pensa? Que tipo de efeito eu quero dar para a minha alfabetização? Eu quero que os meus alunos sejam alfabetizados, segundo Paulo Freire, né? Para o quê? Para uma consciência social. E aí vem aquelas perguntas, certo? O que é consciência social para Paulo Freire? O que ele entendia por isso? Porque ele é bastante explícito, né? Ele criticava muito, exemplo, a ideia do hospedeiro burguês. Então, se um aluno mora na comunidade A e ele começa a se interessar por Beethoven, na concepção freiriana, ele se interessa por Beethoven, ele dá o nome de Beethoven como exemplo, ele se interessa por Beethoven, por quê? Porque tem um hospedeiro burguês que o leva a ter esse interesse, não é uma questão genuína. Então, esse imaginário não está necessariamente presente dentro do nosso, muitas vezes, assim, ambiente social, não de validação de uma vida simples, mas de instrumentalização, inclusive cultural, do que é a pobreza. Eu posso ser materialmente pobre e culturalmente rico. A ideia, só para concluir, Rasta, a ideia de que a literatura ela é um convite contínuo para grandes diálogos, isso não aparece em Paulo Freire. Exemplo, por mais pobre que eu seja, eu posso tomar um café. O café tá caro, né? Então eu posso tomar como é que é o material ali que o pessoal coloca? O gosto de café, parece milho, enfim, é tamarindo. Então eu vou tomar tamarindo com Shakespeare. A literatura dá essa possibilidade. Para Paulo Freire, a ideia de compreensão pedagógica, intelectual, ela parte da realidade social, e não dessa abstração cultural. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.